Luquenhas mandou essa arte aqui pra gente, que ele tá trabalhando, eu acho, e disse o seguinte: Boa tarde, Marco. Eu estou tentando entrar no mercado de ilustração mais voltado para League of Runeterra ou card game. Fiz essa última peça baseada em um concept que eu fiz e eu estou com dificuldade por ter feito ela muito rápida e gostaria de um feedback no que eu posso melhorar e ajeitar nessa peça. Grato. Então você já finalizou? Só para eu entender. Já finalizou? Você fez essas thumbnails? Assim, eu fui na mentalidade que eu terminei, porque eu meio que não sei ir pra frente. Tá. Só uma coisa antes de prosseguir ali com o feedback. Se você tá falando de Runeterra ou card game, talvez não seja tão interessante você fazer essas poses muito dinâmicas que são mais voltadas para splash art, tá? Essas artes aqui, elas são mais voltadas para splash do que para Runeterra, tá? Pela minha visão geral ali do que é feito. Agora, talvez essa que você escolheu já é um pouco melhor, mas mesmo assim, enquadramentos para o Runeterra, geralmente eles são bem mais cinematográficos do que dinâmicos, entendeu? Tipo, tem uma linguagem diferente, assim, sabe? Vamos dar uma olhadinha nessa imagem que você mandou. Vamos abrir ela no Photoshop. E em questão de acabamento e de finalização da peça, vamos abrir uma imagem do Sixmore Vodka para a gente ver até onde você conseguiria ter ido num Runeterra da vida. Eu tenho várias imagens que eu baixei do Sixmore Vodka, que é um estúdio extremamente referência, porque eles criaram esse estilo do Runeterra junto com a Riot. Eles desenvolveram, né? Esse estúdio desenvolveu. Então, a gente tem que usar eles como referência, sacou? Então, essa arte aqui é uma arte interessante para a gente analisar acabamento, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nos materiais, como os materiais eles são muito bem resolvidos. A gente tem uma diferenciação muito bem dos metais para os outros materiais, para o couro, para tecido. Bem evidente a diferença. O render muito bem acabado, as occlusions bem escurinhas, rosto muito bem pintado, mas ao mesmo tempo com pouca variação de valor. Ó, galera, aquilo que eu estava falando em outros vídeos também, ó. Uma luz muito convincente, bem realista, mas ao mesmo tempo tem uma leve estilização no desenho, né? Não é extremamente realista, eles não se propõem a isso. É uma cena que, se fosse uma splash art, isso aqui seria muito mais dinâmico, mas ainda é uma cena dinâmica para um Runeterra da vida, né? Então é legal ver isso. Vamos para um outro exemplo. De novo, materiais muito bem definidos, textura no metal, uma sujeirinha para mostrar essa textura. O que é metal é muito, muito bem evidenciado nos materiais. Um foco muito grande no ponto focal, né? Tipo, tudo é exageradamente até com baixo contraste, né? Comparado com o foco principal da imagem. E tudo com bastante contraste, ó, tá vendo? Ó? Aqui eles vão para uma cor bem escura, também vai para uma cor bem clara na iluminação, um controle de temperatura muito bem evidente também. Aqui é a mesma coisa, né? Você percebe que eles vão para tons bem escuros nas oclusões, ó. Então isso já é algo bem frequente. Vamos para uma outra. Olha como eles vão para tons bem escuros, eles não têm muito medo, né, de usar em contraste. Então são cenas bem contrastadas, mas ao mesmo tempo, ó, olha como o rosto da personagem é basicamente um valor só, mas tem o shape correto no lugar correto. Olha que interessante de analisar. Pouca oscilação no valor. Basicamente é um valor só esse braço. Aí na oclusão vai para algo um pouquinho mais escuro e tem até uma linha sobrando, né, nessa parte daqui, ó. Valores bem escuros, mas de novo, shapes bem marcantes, bem icônicos e muito bem posicionados. Bem cinematográfica essa cena também. Olha o primeiro plano como ele é completamente escuro. Agora vamos voltar na sua arte. À primeira vista, chat, o que vocês percebem, o que mais destoa em questão de qualidade de render, mas sim, o que mais destoa de tudo isso que eu falei, assim, dessa imagem para as outras. Vamos fazer esse exercício. Falta de contraste, né? Contraste, tá levemente lavado. Contraste de valor. Interessante. Contraste, né? Então, realmente, contraste é um desses pontos, né? Tem alguma outra coisa que vocês conseguem visualizar? Separação dos materiais. Boa. Separação dos materiais. Eu consigo visualizar isso também. Eu não consigo identificar do que é feito cada material desses aqui. Para mim, todos eles foram pintados da mesma forma. Na verdade, a bota parece mais metálica do que a própria arma. Então, isso é uma coisa interessante.
Tá bem cinza. Ela pode ser cinza, eu acho que ela pode ser uma imagem cinza, não tem problema com cinza, necessariamente. Pra mim é uma questão realmente disso que o chat tá falando. Valores e materiais. É o que eu tava falando que a gente pescou aqui nessas referências, né? Então, o que eu sugiro para você tentar puxar mais essa imagem, questão de render, questão de qualquer coisa, você tem que comparar a sua imagem com outras imagens feitas para o jogo que você quer trabalhar. Eu sei que não é alguma coisa que todo mundo recomenda, eu já vi artistas falando para você não se comparar, mas se você tiver com uma saúde mental em dia, tudo certinho, bonitinho, você tem que se comparar, porque não tem como você saber se você tá num nível próximo do que você quer trabalhar se você não colocar a sua imagem lado a lado e comparar e ver para onde você precisa ir. Então, eu sou a favor sempre de uma comparação consciente. Não é ficar com a chibata batendo nas suas costas e se martirizando. Não, é uma visão técnica, entendeu? Deixa o sentimento um pouquinho de lado e avalia tecnicamente o que, que você pode melhorar e o que, que você consegue perceber na imagem do cliente que você quer trabalhar que está faltando na sua. Porque aí você consegue, de uma forma muito mais técnica e muito mais precisa, orientar os seus estudos para ir direto naquilo que está faltando. Porque às vezes tem algumas lacunas que não tem como você enxergar sozinho. Entendeu? Então, por isso que eu acho extremamente importante, tá bom? Então vamos dar uma mexida nessa imagem para a gente tentar chegar num resultado próximo, pelo menos um pouquinho mais próximo de linguagem, especialmente. Então vamos lá. Eu vou até pegar aquela primeira imagem, que para mim é um exemplo muito bom por causa do posicionamento da câmera e das cores. E eu sinto que a gente consegue trabalhar em algumas coisas, em algumas questões, para puxar um pouco essa imagem, ó. Deixar elas meio lado a lado. E algumas outras imagens também tinham características interessantes, como aquele primeiro plano, né? Aquele primeiro plano bem escuro. Vamos lá. Primeira coisa, vamos criar uma layer de curves aqui, tá? Um adjustment layer de curves. E vamos puxar esse contraste, cara. Olha que delícia. Rapaz, como a gente consegue puxar esse contraste. Ah, você tá brincando comigo. Tá pronta a imagem. Tá pronta. Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma layer de screen, porque eu queria puxar esses brilhos do contra-luz um pouquinho mais intensos no cabelo dela, porque é uma coisa que eu percebo aqui. Percebe que no cabelo desse personagem, o cabelo dele é castanho escuro e no contra-luz ele tá quase tão claro quanto elementos tipo esse metal aqui. Então a gente consegue fazer esse efeito com uma layer de screen e puxar, ó, um pouquinho mais desse exagero. Eu vou trabalhar no cabelo especificamente um pouquinho mais laranja, ó. E eu vou trazer um pincel um pouco mais suave, ó. E eu vou fazer isso em todo o cabelo dela, tá? Na verdade, deixar um pouquinho mais laranja. E de novo, a gente não precisa esconder a referência. Vamos deixar aqui ao lado para a gente captar algumas questões que a gente pode trazer para essa imagem, né? Ó, faltou um pouquinho nesse aqui também. Eu vou isolar essa arma um pouquinho. Eu vou trazer um pouco de volta esse aqui, porque eu acho que ficou branco demais. A mesma coisa para esse cabelo aqui que tá faltando. E essa mesma luz, eu acho que ela poderia bater em outros lugares, né? Tipo no braço dela. Tá vendo que nesse personagem ela bate, essa mesma luz, ela bate em várias regiões. Então a gente poderia voltar aqui, ó, tentar fazer um pouquinho desse trabalho. Talvez ver de longe, fica legal. Eu acredito que toda essa arma, ela poderia estar com um contraste também um pouquinho mais forte. Especialmente porque ela é uma arma de metal e a gente tem que trabalhar um pouco melhor nesses materiais, entendeu? E o efeito dessa arma também, pra mim, ele tinha que ser praticamente branco, sabe? Vou mostrar aqui como eu faria esse efeito da arma. Ó, eu vou usar a mesma layer de screen, tá? Vou usar algo um pouquinho mais, sim. E seria legal sair umas faíscas, tipo o que tá saindo ali, sei lá. Como se tivesse instável, saca? Tipo, é uma parada bem instável de tanta energia que ela tá segurando e tal. Até pra dar movimento, né? Sei lá. A gente pode testar algumas coisinhas, mas eu acho que no geral é isso, assim.
voltar um pouco e trabalhar nesses materiais vai ser muito bom para você. A minha dica é, cara, pega referências, de novo, do Six More Vodka mesmo, de foto, de material, de qualquer coisa. Se debruça um pouco, assim, sabe? Tipo, você tem que entrar e colocar algumas horas nesses materiais. Não adianta você só, por exemplo, nessa espada, fazer essa caixa opaca, sabe? Ó, do jeito que você tinha feito. A caixa opaca e é isso. Pô, será que não dá pra ir além? Você tem que pensar de uma forma que você contribua também com o design dessa arma. Splash não é só você pegar e reproduzir literalmente o modelo que tá no jogo. Você vai ter que pegar aquilo e reinterpretar para uma linguagem de Splash, no caso aqui do Runeterra, né? Que não é uma Splash. Mas deu pra entender. É reinterpretar, é somar elementos, é colocar um pouco mais de design mesmo nessas partes, entende? Então, por exemplo, colocar uns vincos aqui. Eu não sei o que é isso, eu não sei que espada aqui, eu não sei que personagem que é essa, tá? Mas eu vou dar um exemplo meio aleatório, assim, ó. Por exemplo, ó, pega e faz um vinco aqui, ó. Pô, esse vinco, o que significa? Não sei, mas ele dá uma sensação de escala. Colocar, sei lá, talvez um talhado aqui. Uma coisa que eu nunca fiz splash, eu já falei isso, né? Mas é bom deixar muito claro isso. Tudo que eu sei de splash é porque eu conheço os caras legais da escola e eles todos fazem splash. E o que a galera me fala é meio isso, sabe? Tipo, você tem que contribuir com o design. Não adianta você ficar sempre fazendo o modelo 3D do jogo, porque ele é muito simplificado por causa de polígono, por causa de parte técnica do jogo e tal. Então você tem que reimaginar os materiais, sabe? Colocar um pouco do seu gosto aqui, tipo uns parafusos. Será que não daria mais uma sensação de realidade e tornaria essa arma mais crível? Tipo, que ela não existiria no nosso mundo? Será? É diferente de você pegar. Imagina assim, um jogo de PlayStation dos Incríveis, por exemplo, vai. Um jogo de PlayStation, um dos Incríveis. Imagina como eles seriam bem simplificados. Aí você imagina o filme, como você vai ver a textura da roupa, você vai ver umas coisas que são muito mais da hora do que realmente tem naquele jogo de PlayStation. Porque no jogo de PlayStation o nosso cérebro ele complementa, né, muitas das informações que estão ali. E isso aqui é só um exemplo pequenininho, né? O ideal seria você fazer com a Pen Tool. Você vem aqui, faz a seleção bem bonitinha, né? Aí você faz tudo certinho. Eu tô fazendo isso rapidão só para você entender a proposta, né? Aí você vem, se debruça sobre a imagem, bastante carinho, coloca umas texturas, pá. Pega referências, de novo, dos próprios do Six More Vodka, para você entender como que eles fazem esses materiais. Pegar exemplos aqui, que eu falei, ó, do próprio material, olha como eles pintam. Tenta fazer você algo semelhante a isso. Tipo, será que eles colocam esses machucadinhos? Será que não seria interessante você voltar, colocar uns machucadinhos também, pontualmente, que nem eles fazem? Eles não enchem a imagem de machucadinho, que nem é, por exemplo, para uma Blizzard, né? Ó, debaixo da joelheira dele aqui tem uma parte de couro de proteção, que tem um vinco que desce, aí tem um detalhe em dourado. Será que você não consegue contribuir dessa forma também para sua imagem? Enfim, dá para você expandir de tantas formas essas imagens. É meio que o seu diferencial, entendeu? Isso aqui que eu fiz é só um exemplo bem simplório de como você conseguiria trazer essa imagem já para um outro nível. E você viu que com poucas mexidinhas, ó, já dá uma outra cara. Então, eu tentei te mostrar aqui o caminho das pedras, pegar várias imagens, você fazer uma análise própria, você interpretar, faz uma parte de pesquisa de referências que vai ser muito importante até para esses detalhes aqui. Por exemplo, isso aqui, será que se você pegasse umas ferramentas e tentar melhorar o design disso ou trazer para o nosso mundo um pouquinho mais, será que não vai ficar mais legal? Tipo, mais parafuso, mais conexões de uma área para outra. Parece que a arma tá meio torta, né? Parece que ela tá meio quebrada, né? A pegada da arma, ela tá para cá, aí depois ela já quebra completamente para cá. Então, às vezes, pensar numas conexões mais interessantes. Enfim, eu tô aqui para te fazer pensar, sabe? Fazer o cérebro ficar formigando de tanto que você tá imaginando coisas interessantes que você pode colocar aqui. Aí, o seu trabalho é agora pegar isso e colocar. Sacou? A parte fácil é falar, que nem eu tô fazendo aqui. A difícil é você pegar e, na sua próxima imagem ou nessa imagem mesmo, é tentar ir para um nível mais alto, entendeu? Falando em mais alto, Eu quero aplausos. eu quero aplausos. Então, valeu. Sei lá, espero ter ajudado de alguma forma aí. E pelo menos trazer uma visão um pouquinho além para agora você pegar e se aprofundar. E no cenário também a mesma coisa, viu? Eu não acho que para você fazer um cenário, só isso aqui vai bastar.
Você tem que se debruçar sobre isso aqui para puxar mais. Tem que dar o zoom, tem que pegar referência, colocar ao lado, ver como que eles... Olha como eles fazem um cenário muito bem feitinho, colocam um efeito de blur numa cena de ação dessa. Tem que ter um pouquinho de blur, porque será que não vale a pena você voltar aqui e trabalhar nisso? De novo, a parte fácil eu tô fazendo, que é falar. Beleza? Então é nóis. Valeuzão, Marco. Ajudou pra caramba. Que bom, que bom. Frase do Marco de hoje. Trago perguntas e você procura as respostas. Não, eu tô dando o caminho das pedras pra você procurar respostas, certo? Então, não só dessa vez, mas para as próximas imagens. Acho que essa aqui é a minha meta aqui. É isso aí mesmo. Belezinha?